Outra palavra-chave para a compreensão do livro da sabedoria é a própria palavra sabedoria, que se repete inúmeras vezes nesse livro, e que reflete uma realidade que veio acontecendo nos últimos 3 séculos antes de Cristo, quando o poder sacerdotal extinguiu, impediu o poder profético, sobretudo dos pobres e dos camponeses. Eles concentraram a palavra de Deus naquilo que eles diziam. A reação do povo foi a reação dos sábios. Da profecia se passou para a sabedoria. O livro do Provérbio, no capítulo 8 e 9, faz um hino maravilhoso a esta sabedoria e afirma muito claramente: todos os que me odeiam amam a morte. E o livro de Siracida, conhecido também como Eclesiástico, faz o mesmo exercício no capítulo 24, uma exaltação grande da sabedoria. E conclui dizendo: tudo isso, a sabedoria, é o livro da aliança do Altíssimo, a lei que Moisés promulgou para nós. E vai nos dizer que o escriba é aquele que é exercitado na sabedoria, a procura, a busca com muita atenção. O capítulo 39 insistirá muito sobre isso. A sabedoria vem do conhecimento e do estudo. E é interessante, se tornou tão importante a sabedoria que parece que se tornou uma espécie de personificação. Ela foi quase que personificada, como se fosse uma pessoa lá ao lado de Deus, desde a criação do mundo. É muito bonito o que diz o livro da sabedoria. Só vou ler alguns trechos para entender. Tudo que está escondido, tudo que é aparente eu conheço, porque foi a sabedoria, a criadora de todas as coisas, que me ensinou. A sabedoria está colocada também em Provérbios na criação do mundo. Tudo foi criado a partir da sabedoria. De uma certa forma, João vai repetindo esse mesmo conceito quando vai falar do Logos, o símbolo da palavra da sabedoria, que junto com Deus tudo por ele foi feito. Há nela, com efeito, vejam quantos títulos, há nela com efeito um espírito inteligente, santo, único, múltiplo, sutil, móvel, penetrante, puro, claro, inofensivo, inclinado ao bem, agudo, livre, benéfico, benévolo, estável, seguro, livre de inquietação, que pode tudo, que cuida de tudo, que penetra em todos os espíritos, os inteligentes, os puros, os mais sutis. Mas acho que todo o movimento é a sabedoria. Ela atravessa e penetra tudo graças à sua pureza. A sabedoria vira uma realidade divina. Não tem receio de afirmar coisas assim. Ela é um sopro do poder de Deus, uma irradiação límpida da glória do Todo-Poderoso. Assim, mancha nenhuma pode insinuar-se nela. É ela uma efusão da luz eterna, um espelho sem mancha da atividade de Deus, uma imagem de sua bondade. É uma emanação, uma presença vivificante, vivificadora do próprio Deus. Será chamado também de Espírito da Sabedoria. Não sei do ponto de vista teológico o que é que realmente pensavam. Claramente Deus para o judeu é Deus único, não tem dúvida. Mas a sabedoria está lá, uma emanação desse Deus em relação a nós e a nossa história. Embora única, tudo pode.
imutável em si mesma, renova todas as coisas. Ela se derrama de geração em geração nas almas santas e forma os amigos e os intérpretes de Deus, porque Deus somente ama quem vive com sabedoria. Eis então, a partir desta clareza, que eles censuram os poderosos. Se dirigem aos governantes, aos que julgam, aos que ordenam, aos que mandam e dizem: busquem a sabedoria, porque Deus vai julgar vocês. E o julgamento de Deus vai ser muito forte. Com o pobre, ele usará de misericórdia. Com os poderosos, o julgamento será poderosamente severo. Então procurem a sabedoria, e o exemplo que é colocado aos governantes, aos saduceus que estavam ao poder. Não vamos esquecer que Alexandre Janeu era ao mesmo tempo rei e ao mesmo tempo sumo sacerdote e ao mesmo tempo aliado dos romanos. Aos governantes é colocado o exemplo de Salomão. Salomão era como qualquer um de nós. Nasceu e morreu como qualquer um de nós. O que é que diferenciou Salomão de nós? A sabedoria. Salomão faz parte, uma figura muito importante nos textos do fim do Primeiro Testamento. A imagem de quem colocou a sabedoria acima de tudo, acima de todas as riquezas, acima de todo o poder. O sábio, o rei sábio, é aquele que governa em favor do povo. Esta é a chamada de atenção dirigida aos saduceus que estão governando em Israel. Mas é importante. Jesus, aqui sim, Jesus vai fazer a diferença. O conflito entre saduceus e fariseus, no que diz respeito à imortalidade, será assumido claramente por Jesus. Depois de 3 dias, eu vou ficar de pé de novo. Mas quanto à sabedoria dos doutores da lei, dos escribas, do que se esmeiravam claramente em buscar conhecer as leis, os detalhes, explicar os provérbios, ajudar na compreensão de todas as coisas, Jesus vai dizer que o Espírito de Deus é para a vida do povo. Recupera a dimensão profética silenciada pelo Templo de Jerusalém. O Espírito de Javé está sobre mim, ele me enviou a anunciar a boa nova aos pobres, libertar, devolver a vida, tirar das cadeias. Será o que vai responder a João, quando João Batista vai querer saber: é tu quem devemos esperar ou temos que esperar por outro? Lembre a resposta de Jesus: vão e digam a João o que vocês estão vendo. Os cegos enxergam, os surdos ouvem, os coxos andam, os mortos ressuscitam, e aos pobres é anunciada a boa notícia. A sabedoria não é uma questão de conhecimento do livro da lei em todos os seus detalhes, de conhecimento dos mistérios mais insondáveis do universo. O Espírito de Deus é aquele que te põe neste conflito a serviço do último, do pobre, daqueles que não são considerados sábios. Capítulo 11 de Mateus põe na boca de Jesus aquela afirmação contundente em relação a de onde vem a sabedoria. Eu te agradeço, ó Pai, porque escondeste as tuas coisas aos sábios e aos entendidos
e as revelaste aos pequenos. Eu te louvo sim e te bendigo, porque esta é a tua vontade. Então a sabedoria com Jesus adquire uma outra dimensão muito mais profunda. Não é uma questão de conhecer melhor a lei. Aliás, é importante lembrar que a mãe de Alexandre, quando reinou depois da morte dele, constituiu o Sinédrio para evitar a guerra civil, e o Sinédrio era formado entre saduceus, 2/3, e 1/3 de fariseus, sobretudo os escribas e os doutores da lei, o que se diziam mestres na lei, sábios. Então lembremos também um grande mestre, Paulo, quando na carta aos Coríntios ele vai reafirmando para nós que a sabedoria não é aquilo que os gregos pensam. A única sabedoria que ele quer é a sabedoria da cruz. Eu só quero saber de Jesus crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gregos. Olhem entre vocês, onde estão os sábios? Pois Deus escolheu os ignorantes para confundir os sábios. Temos que entrar na lógica da sabedoria de Deus em Jesus. Não vamos esquecer a grande pergunta que fizeram os conterrâneos de Jesus a Nazaré. De onde lhe vem esta sabedoria? Onde foi que esse cara estudou? A qual escola ele pertence? De onde lhe vem esta sabedoria? Sobretudo porque no livro de Sirácida, do Eclesiástico, estava lá escrito que quem trabalha com as mãos não pode ser sábio. Como será sábio o carpinteiro? Está lá escrito no capítulo 38, versículo 28 do livro de Sirácida. Como poderá ser sábio um carpinteiro? E é isso que perguntam vendo Jesus. De onde lhe vem? Como nós sabemos, a sabedoria que vem dos pobres, dos humildes, de quantos pobres, de quantas pobres, nós aprendemos tanto. Nós que tivemos a sorte de estudar muito. Mas a sabedoria, o saber de Deus, não vem dos muitos estudos. Vem da vivência com os pequenos e os últimos.